E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Bernardo do IndicaCast e hoje vamos começar um episódio sobre trilhas sonoras. Mas antes, vamos para os nossos apresentadores. Henrique. Fala, galera, eu sou o Henrique do IndicaCast e bora! Sou Pedro, suplente do IndicaCast aqui. Rafael não pôde vir, tô aqui. É o nosso Severino. No Severino, quebra-galho, cara crachá. E quero ouvir e ver muita coisa aqui hoje. O Rafael tá doente, por isso que ele não conseguiu comparecer, mas deixou umas 20 perguntas pra gente fazer aqui pro convidado, né? Vamos apresentar o convidado, então, Juliano. Se apresente-se. Valeu, Bernardo. Pessoal, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Eu sou o Juliano de Oliveira, pianista. Eu comecei profissionalmente com música desde os 14 anos, já estava viajando em bandas. Passei por todos os estilos, banda de rock, banda de baile, sertanejo, eu toquei de tudo. Na faculdade comecei a me interessar por músicas de filme, então fiz meu trabalho de conclusão de curso já na área, em trilha sonora, depois fui para pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, tudo na área de música de cinema e com outras teorias ali, mas sempre mantendo dentro da música de cinema. O cara sabe pouco de música então, né? Deu pra ver. Juliano, da onde veio essa vontade, assim, de começar a tocar um instrumento, de entrar nesse mundo, assim, da música? Você falou que foi bem pequeno, assim, mas como foi? Seus pais incentivavam? Como que foi a sua trajetória? Sabe que é uma coisa interessante, porque tem aquela discussão de dom, né? Dom, talento, vocação, e isso fica meio confuso, né? Eu não acredito necessariamente no dom, mas eu acredito no talento. Então, tem pessoas que naturalmente são mais musicais. E o meio que ela vive... Eu, por exemplo. O meio que ela vive ajuda ela a desenvolver esse talento, né? E aí tem mais a ver com a vocação. Então... se você tem uma pessoa que é talentosa e, além de tudo, tem vocação, se dedica, se empenha, ela vai ser ótimo em qualquer área. Eu sentia que eu tinha uma musicalidade já, mas eu não tinha muita noção, não sabia nem o que era um piano direito. Isso novinho, tinha um caderninho de música e eu compunha umas letrinhas, isso com 8 anos. Então, eu tinha esse caderninho, escrevia umas musiquinhas, né? Só a letra. Ah, tá. Isso que eu perguntei. Só letra canção. Partitura? Falei, Sempre, tá. Sempre, eu não tinha nenhum conhecimento formal ainda de música. Escrevia só as musiquinhas. E batucava em tudo, essa coisa, mas... Beatbox, né? Mas eu não sabia, né? Era muito espontâneo, muito natural. E quando eu tinha cerca de 11 anos, meu irmão, que é mais velho, ele... teve a ideia de montar uma banda com os amigos dele. E eu era o caçula, eu fui meio no embalo. Eu acho que um pouco de dó, assim. Ele disse, não, tá bom, pode ir. Mas aí comecei a fazer aula pra valer de piano. Eu conhecia só o teclado, então a intenção inicial era fazer teclado. Mas fui apresentado pro piano, pela minha professora na época, e gostei, curti muito. E aí me empenhei, e assim, com 14 anos eu já sabia que eu queria ser músico. Aí fiz faculdade, mas na 8ª série eu já tinha certeza que eu queria ser músico mesmo. Que legal. Tinha escolhido já. Mas esse seu gosto musical veio antes do seu gosto por filmes? Ou você acha que veio no mesmo pacote, tudo junto? Não, o gosto por música de filme veio depois. Tá. Eu, de repente, observei que o tipo de música que eu gostava de tocar e que eu compunha, às vezes... era muito próximo a músicas de filme, porque a gente cresce ouvindo, né, e a gente acaba absorvendo esse estilo musical. E aí que profissionalmente eu pensei que seria um bom caminho, porque o tipo de música que eu fazia casava com o tipo de música que tocava em filme. E até, assim, a música fica até essencial. Eu tive bebê recentemente e eu fiquei um bom tempo assistindo o filme. Obrigado. Recentemente, vai fazer 2 anos e meio. Mas... não é tão recente. Okay. Mas há um bom tempo eu tô assistindo o filme mudo, assim. Eu ponho a legenda e eu vejo o filme sem o som. E vários filmes que depois eu passei a rever com ela maior, eu me emocionei por ter o som e eu não tinha me emocionado com o filme sem o som. Então essa parte musical faz muita diferença. Então, acho que por isso que você até tenha percebido esse laço de a música e o filme, né? Esse afeto, essa questão que transcende até
a nossa compreensão, muitas vezes. Uhum. Sabe uma experiência interessante? Tem um filme de 45, chama Farrapo Humano. E o filme retratava a história de um personagem que era alcoólatra. Então, era um filme dramático, né? As pessoas à volta dele tentavam livrar ele da bebida, mas ele ficava doido atrás de bebida, gastava todo o dinheiro que ele tinha, enfim, era um drama. Em determinado momento, o compositor, Miklos Rosa, ele colocou um tipo de música que na pré-estreia do filme era para ser uma cena dramática e as pessoas começaram a rir, ficaram cômicas, a cena ficou cômica por conta da música. Aí o diretor pediu para reescrever uma boa parte da trilha musical e aí sim ganhou o Oscar, inclusive. Foi um... Que legal. Cara, a trilha sonora, eu digo que ela é tão importante quanto o roteiro, na minha opinião. Porque dependendo igual você falou agora, dependendo da cena, por exemplo, tem uma cena que tem que ser triste. Se o cara coloca uma música divertida, a cena vai ser divertida, não vai ser triste. Então eu acho que o áudio é mais importante até do que a própria cena em si, do que o roteiro escrito. Sei lá, minha opinião. Até viralizou um vídeo, né, do Snape entrando, assim, pra dar aula, que ele começa a fechar todas as janelas. Daí os caras fizeram essa montagem com vários estilos de música. Daí mudou totalmente a cena, assim, da maneira que a gente vê. Tem uma cena que viralizou um tempão atrás, que eles pegavam a cena do exorcista, que ela tá na cama lá, berrando, né? Sacudindo. E eles colocaram uma música, acho que era Dirty Dance, a música Dirty Dance. E parece que é uma cena de comédia, sabe? Dos Trapalhões, que ela tá dançando ali. Numa cena de exorcista, cara. Perde o medo. Assim, qual a importância de uma trilha sonora num filme pra você? Ela contribui diretamente ali pro roteiro, pra narrativa, e é isso, ela pode alterar o significado, ela pode contribuir, se é uma cena romântica já, coloca uma música romântica, a cena vai ficar ainda mais, corre até o risco de ficar exagerado, de ficar um pouco clichê, de ficar meio piegas, mas a música também pode complementar, às vezes tem elementos que não estão presentes na cena e a música traz. Ela não necessariamente vai contradizer ou vai afirmar, mas ela vai complementar. Então, se você tirar a música, vai ter um sentido mais fraco. Se você colocar a música, aí complementa. Aí tem o restante do significado. Juliano, e o processo de composição de uma música para filme? Você recebe antes, por exemplo, eles te mandam o trecho ou o roteiro e você fala, não, eu vou criar uma música vendo esse roteiro aqui e tal, que eu acho que vai combinar com o momento. Ou eles te mandam o trecho do filme, falam, ó, tem que criar uma música pra esse trecho. Tipo, a cena pronta, a cena pronta e daí você vai lá só encaixa a música. Tem várias formas. O ideal, e eu prefiro ter a cena já, mesmo que seja uma prévia. Não completamente editado, não finalizado, mas uma prévia, eu me baseio no time, no tempo da cena. Então tem uma série de elementos que é importante ter o visual. Mas também é uma experiência interessante você não ter acesso, porque você foge de certos clichês. Então, às vezes, você pensa em algo rápido e a cena é lenta, e quando você junta fica interessante. Inclusive no Interestelar, o Nolan, Christopher Nolan, ele fez uma experiência com o Hans Zimmer, ele escreveu uma carta, descrevendo ali o núcleo central do que seria a história, mas não deu qualquer outra pista, somente isso. Ele falou que é uma relação de pai e filho, era filho inicialmente, depois ele substituiu para uma filha, mas deu essa carta e falou, compõe baseado nisso, não falou o gênero, não falou nada mais. Justamente para que o Hans Zimmer não se prendesse a estereótipos de gênero. Ele compôs aquele tema principal. Vamos... Eu ia falar agora. Dá uma palhinha pra gente aí. Aquele... Na verdade, essa é a segunda parte. A primeira mesmo do tema principal é essa...
pouco mais soturno, né? E depois entra a segunda parte do tema, que é seria o tema romântico do filme, né? Se você for reparar só na música, não tem nada de ficção científica, porque os gêneros, eles têm alguns códigos já muito comuns. Por exemplo, instrumentos eletrônicos, música eletroacústica, principalmente nos anos 50, eram muito recorrentes em filmes de ficção científica. Então, tem certos clichês, estereótipos ali. E se você ouve essa música, não tem nada de ficção científica. No entanto, funciona muito bem, funciona... Se você ouvir só ela, assim, fechar o olho, assim, você imagina... Não imagina uma ficção científica. Um drama, pra mim né? quase É um um drama, drama, né? uma música, pra mim, eu sinto até um quê de uma música romântica / amorosa, sabe? Tem a relação do pai com a filha também. Sim, é interessante que é um tema romântico, e geralmente os temas românticos são para casais, mas é um tema romântico para pai e filho. É um amor fraterno, né? É um amor fraterno. E esse tema, ele reflete, ele tem uma atmosfera de saudade, de distância também. E ele é cíclico, né? Ele Como vai se as e notas volta. tentassem alcançar alguma coisa ali e não atinge Isso. ali, né? Tô quase ali, né? Ele vai Buscando. e volta, fica sempre nisso. Sempre É uma tentativa de chegar que nunca chega. Que legal. Aquela saudade, aquela distância, vastidão, né? Essa sétima incessante aqui, como se fosse uma ideia fixa ali, obstinada. Fica um mi o tema todo. Então fica... É interessante, fica... Então a música tem esses elementos também que você pode perceber na música em si, mas ela agrega também. Ela tanto o filme traz sentido para a música, quanto a música traz sentido para o filme. É uma troca. Você falou dessa tentativa, né? É tudo a ver com o filme. É o Cooper tentando voltar pra filha dele, pro filho dele lá, pra voltar pra casa. E não consegue. Sempre é um empecilho. Sempre alguma coisa impede ele de voltar. Até que no final ele consegue chegar, mas ele volta também e vai embora. De repente também, como um objetivo salvar a humanidade ali, né? Tá lá batendo naquela tecla, eu não sei se na carta tinha alguma coisa relacionada a isso. Talvez não, porque senão daria indício do gênero do filme, não né? tinha. Tinha só a relação ali. Pô, e falando da importância fraterna, né? Do amor ali entre eles, paternal, né? De pai e filho. Que até, muitas vezes, acho que a maior parte dos filmes que me tocam não é de um amor de casal, é um amor entre amigos, um amor de pai e filho, ou de, né, filho e pai, no caso, né? Às vezes você se coloca em posições diferentes, dependendo do filme e dependendo do seu momento de vida. Mas no cinema, a música, apesar de que veio antes do próprio diálogo, se for ver, né? Cinema mudo, né? Veio um cinema mudo, acho que tinha até músicos no local, fazendo a música ao vivo, depois passou a ser gravada. Vou contar uma história sobre isso. É mesmo? Tem gente que diz... pode falar. Minha avó era pianista. Ela morava em São Paulo. O nome dela era Tosca, por causa da ópera. E ela morava em São Paulo, numa família de músicos. E ela começou a aprender a tocar piano desde muito pequena. E ela conheceu o meu bisavô, só que os pais dela não aceitavam que eles estavam juntos. E ela fugiu veio pra Sertãozinho. E eles falaram, você pode ir, mas você não vai levar o seu piano. Seu piano vai ficar aqui. Então você nunca mais vai tocar, porque hoje um piano já é muito caro. Imagina na época. Tentando prender ela lá. Daí ela desenhou na casa dela todas as teclas do piano, assim, desenhou e treinava imaginando as notas. Daí os filhos, depois de mais velho, fizeram uma vaquinha e compraram um piano pra ela. Depois de bem mais velho, assim, e ela começou a tocar no cinema mudo daqui de Sertãozinho, que na época tinha o cinema, depois fechou, agora abriu de novo. Tocava na banda lá da praça e deu aula pra muita gente. Então muita gente vem falar, eu tive aula com pessoas mais velhas, né? Tive aula com a sua bisavó de piano.
Que legal, e Caramba. tocou no cinema mudo. Tocou no Teve cinema essa mudo. experiência, que bacana. Caramba. Qual é o Tem- nome dela? Tosca. Mas o quê? Tosca Gaiofato. Ah, legal. Não sabia dessa história não, Nossa. cara. Tem Rick sempre com tem novidade, grandes gente. compositores, o Ernesto Nazaré, aqui, o compositor brasileiro, Uhum. ele tocou muito tempo, também ganhou a vida tocando em cinemas silencioso, em cinema mudo. Tem muitos compositores que se empregaram fazendo isso. E na primeira exibição de filmes, no Grand Café em Paris, em 28 de dezembro de 1895, Nossa. já nessa época tinha um pianista. Então, ele acompanhou as projeções dos irmãos Lumière, que eram cenas cotidianas, né? Uma locomotiva chegando na estação, trabalhadores saindo de uma fábrica, e tinha já esse pianista acompanhando. E aí tem várias teorias do porquê que resolveram pôr a música. Alguns teóricos dizem, por exemplo, que era para encobrir o ruído do projetor. O projetor era muito barulhento, então era uma forma de encobrir. Outros dizem que aquelas imagens fantasmagóricas assustavam as pessoas, então elas geravam mal-estar. Então, a fim de resolver isso, eles punham a música Pra acalmar. para tentar, para deixar um pouquinho mais prazeroso ali assistir. E também tem o fato de que a música sempre acompanhou as artes dramáticas, né? A ópera, o teatro musical, o teatro de variedades, que foi onde eram exibidos os primeiros filmes. Então era comum já ter música. Então foi natural que as primeiras projeções já tivessem acompanhamento. Mas essa experiência que você comentou, né? De assistir filme sem som nenhum. Eu fiz uma disciplina na pós, no cinema, na USP, e era sobre sound design. Som no cinema, não necessariamente música, porque a gente fala meio genericamente trilha sonora, mas a mixagem, a música é um dos elementos que compõe a trilha sonora. A trilha sonora tem o diálogo, né? O diálogo tem os ruídos, tem os efeitos. O mais correto, vamos dizer assim, seria a trilha musical, para se referir só à música, mas é comum a gente se referir à trilha sonora. Mas são designers não gostam. Eles falam, peraí, você fala trilha sonora e meu trabalho. E nessa disciplina, a gente passou pela experiência de assistir filmes inteiros silenciosos, sem nada. Sem música nenhuma, sem som nenhum, nada. Filme, 1h30, silêncio total. Como se assistia em alguns casos, né? Quando o cinema não tinha possibilidade de pôr um músico, enfim... Tinha experiência de ter um narrador também, tinha várias experiências ali, de reproduzir os sons, os efeitos sonoros ali com objetos. Ao vivo, cara. Ao vivo, fazia tudo ao vivo. Pegava som de trovão, som de qualquer coisa, fazia com objetos que eles tinham ali à mão. Mas em muitas vezes os filmes eram exibidos completamente em silêncio. Então essa experiência é uma experiência... E o engraçado interessante. que dois filmes que eu assisti, um era Coda, que era No Ritmo do Coração, que é sobre uma família de surdos. Ah, sim. E o outro é The Sound of Metal, que é o som do silêncio, que é de um baterista lá que tem uma namorada que ele perde a audição. Então eu falei, nossa, cara, eu vendo um filme sem som sobre pessoas surdas. Eu falei, que foi uma imersão ali no filme, ou pelo menos nos personagens. Foi uma experiência ganhou diferente. o Oscar, né, de melhor roteiro, o Coda. O Coda, Eu gostei pra caramba desse filme. Então, O artista também ganhou o Oscar, né? O artista, em alguns momentos, fica... Em alguns momentos tem o acompanhamento musical, em outros ele fica completamente silencioso também. É bem interessante a experiência. Inclusive na trilha sonora, agora trilha de modo geral, né? Quando se pretende representar o silêncio, não deixa sem som. Você representa o silêncio com algum... Eu li um livro que fala isso, que eles gravam o silêncio, né? Ou então você coloca um tic-tac de um relógio para representar o silêncio, porque se deixar completamente em silêncio, gera um mal-estar. Isso é até usado dramaticamente, né? Para gerar um certo mal-estar, você deixa tudo em silêncio. Mas quando tem um personagem, por exemplo, acordando e você quer mostrar que aquela cena tá totalmente silenciosa, você usa algum elemento, o ruído da geladeira, tic-tac de um relógio. ou ele esfregando no lençol, né? O sol da pele no lençol. Se você reparar bem de também, fundo. antes de um jumpscare, de um filme, né? Daquele momento que você vai dar um pulo, segundos antes, eles deixam totalmente silêncio, né? Uns 2 segundinhos antes pra você
falar, e agora? Aí vem aquela caralhada assim, pá! Você pula a cadeira. E vem a imagem e o som junto. É. Aí você pula, né? E desliga a televisão. Eu não consigo hoje em dia imaginar um filme sem som, assim, porque o som que dá o tom do filme, né? Sem som ou sem música? Sem a música, sem som também, a sonografia também, que é fazer o som do trovão e tal. Imagina, na época, o filme totalmente mudo. Começou Devia ser uma assim. coisa bizarra, assim, sei lá. E aí, a forma de representar o som era por meio da imagem. Então, Aham. eles queriam mostrar que tinha um cachorro latindo. Aí eles pegavam, davam um close no cachorro. Se eles quisessem mostrar que o cachorro estava latindo o tempo todo, enquanto os personagens estavam conversando, eles pegavam, mostravam o cachorro, voltavam pra conversa. Mostravam o cachorro, voltavam pra conversa. Pra dar essa sensação que tava um som incessante. Como se fosse um incômodo ali, né? É. Incomodando. Mostra o cachorro, mostra o cachorro. Eles representavam, eles tinham alguns meios de representar visualmente o som. Uhum. Tanto que, quando o som foi possível, né? O primeiro filme, O Cantor de Jazz, 1927. Foi o filme, o marco mesmo do cinema sonoro. Alguns diretores consagrados, o Chaplin, um deles, eles eram contrários. Eles defendiam que o cinema tinha chegado a um certo nível de maturidade, que o cinema ia colocar isso em risco, ia colocar tudo a perder. Então, eles se recusaram por muito tempo a fazer filme sonoro. E aí teve o debate, né? Como o som seria usado, como a música seria usada também. Vai ser usado simplesmente replicando o que é mostrado na cena? É um caminho que o cinema norte-americano usou muito. Você replica o que a cena já está mostrando. Tinha a escola russa, né? Do Eisenstein e outros teóricos russos, que era muito forte na época. Eles defendiam um uso contrapontístico, assim, um uso que não coincidia com o que você estava mostrando. Então você ia agregar mais ainda a cena. O que prevaleceu em grande medida é a forma norte-americana de fazer. Em que a maioria das vezes eles simplesmente replicam o que já está posto na imagem. Mas tem experiências interessantes daquilo que a gente falou, né? Deles contradizerem o que tá na imagem, eles complementarem. Inclusive cenas de psicopatas, por exemplo, em Cães de Aluguel. Tem uma cena que ele amarra o cara na cadeira e vai torturar. Então você espera uma música aterrorizante, espera tipo uma música de psicose, da cena da banheira, né? Mas ele vai lá, você espera isso. Ele vai lá e põe uma música toda animadinha, tal. E esse contraste é interessante porque aumenta o nível de psicopatia, como se o cara não tivesse empatia com... Você citou o Tarantino aí, ele é o maior exemplo, eu acho, de diretor aí que ama as músicas dos filmes dele, né? Ele já disse que ele começa a pensar na cena a partir de uma música que ele ouviu. Não é o oposto, não é que ele escreve a cena e depois coloca uma música. Ele pega uma música que ele gosta e fala, nossa, essa música é legal numa cena, e começa a inventar a partir da música. Põe uma cena na música. É isso aí. E tá aí onde tá, né? E, engraçado que vocês falando isso de colocar a cena na música, a música na cena, até desenho, né? O Pica-Pau, por exemplo, que ele vai dar o passo, né? Alguns metais assim, acompanhando. Tom e Jerry também. Tom e Jerry, antigamente não tinha o som deles falando, né? Era só... E os instrumentos acompanhavam o passo do personagem, por exemplo, assim. Eu fico imaginando a complexidade disso, de repente, né? Fica lá uma orquestra inteira vendo um ratinho andar pra fazer a pisada dele junto. No momento certo, né? E corre, e aí vai, né? Uma perseguição, não sei o quê, e cai. E quando a gente é pequeno, a gente nem percebe isso, né? Não. Essa técnica chama Mickey Mousing, justamente porque era muito comum nos filmes do Mickey. O filme do Mickey que começou, os desenhos do Mickey, né? Começaram a aparecer com esse tipo de acompanhamento musical. Então é uma forma de você acompanhar ponto a ponto os gestos do personagem, levanta a mão, o instrumento acompanha. Uma flauta, ele cai no buraco, flauta acompanha, faz todos os gestos. Que legal. E aí começou a ser usado em filmes, o Max Steiner, que é um dos pais da música de cinema, um dos principais compositores dos anos 30 ali, quando começou o cinema sonoro propriamente, ele começou a usar em filmes. Tem uma cena do King Kong, de 33, que ele tá escalando um prédio, e aí a música acompanha também. A pegada da mão dele ali subindo.
Juliano, Então se usou muito. uma pergunta que o Rafael pediu pra eu fazer pra você. Na questão de desenvolver, né, criar uma trilha sonora, a gente usa mais da inspiração ou da transpiração? É algo mais vem da pessoa nato ou não? É trabalho, trabalho, trabalho? Ah, boa pergunta. Isso aí, inclusive, em todo tipo de música, todo tipo de arte, inclusive em outros trabalhos, né? Com certeza é muito mais transpiração. Justo. Não é só... Se você usar muita inspiração o tempo todo, a ideia fica perdida. São muitas ideias sem ser trabalhadas. É. Por exemplo, vamos para música clássica. Se você pegar uma obra do Beethoven, normalmente ela é baseada em células muito pequenas, a gente chama de motivo. E ele constrói temas, constrói movimentos inteiros, de obras inteiras baseadas em variações disso. Quer ver um exemplo clássico? Esse aqui é o motivo, né? Essa única célula. E repete. A música inteira é construída mais ou menos com base nisso. Você pega a música inteira, aí para. Então esse motivo, ele é como se fosse um tijolinho. Ele é montado e você constrói uma obra gigantesca com base nisso. Para quem está ouvindo, isso cria unidade. Então a inspiração foi esse tema, a batida, tem uma brincadeira que é a batida do destino na porta. Então, ele se baseou numa ideia mínima e através da técnica dele, né? Então, tem o conhecimento dele ali, ele vai trabalhando isso de forma que isso se torne algo coerente. Se for só inspiração, corre muito risco de ficar piegas, de ficar brega, ficar muita ideia confusa. Isso, mesmo poema, vamos supor alguém que gosta de escrever poesia, se a pessoa não tiver um senso de organização, estrutura, fica meio solta a coisa. É legal estruturar um pouco. Fica mais uma obra só pra própria pessoa que escreveu, né? Não pra terceiros. Sim, fica... Às vezes nem pra pessoa, né? Ela vai ler um poema. tempo depois. Porque, putz, às vezes você começa com uma ideia e termina com a ideia um pouco fora dela. Às vezes você desmembrando essas ideias, você tem dois poemas diferentes, exatamente. né? Fez o rascunho virar a arte final é meio complicado, né? Agora, por exemplo, tem processos composicionais como o do Vangelis. Faleceu há pouco tempo, né? Ele punha o filme, saía gravando já, tocando, ia sobrepondo, ele gravava tudo num sequenciador, né? Eram os teclados da época, e ele gravava e gravava instrumento por instrumento. Mas era geralmente isso, ele ia assistindo, às vezes parava, elaborava, pensava alguma coisa e saía gravando. Mas não é que era pura inspiração, é que ele tinha tanta prática com isso que já era mais ou menos automático. Ele já ia ao mesmo tempo compondo e mantendo ali no estilo, né? Às vezes era só um percentualzinho. Normalmente é 5% inspiração, 95% transpiração. O dele era 15% inspiração. Ó, a gente tem também algumas trilhas sonoras que, na minha opinião, ultrapassam o próprio filme, né? Por exemplo, no caso do Tubarão. Pra mim, é uma trilha sonora clássica que qualquer pessoa hoje em dia conhece a trilha sonora, mas não necessariamente a pessoa assistiu o filme Tubarão. Sim. Você tem algum exemplo pra dar sobre essa trilha sonora? Ou dar uma palhinha pra gente também? O Tubarão é legal que ele... Primeiro, o que é bem famoso no tratamento musical dessa trilha é o leitmotiv que ele usa. O leitmotiv é um tema, normalmente, um fragmento musical, um motivo, relacionado a uma situação, um personagem, a qualquer coisa. A uma relação de dois personagens. E esse é o leitmotiv do Tubarão, né? Esse aqui. Ele tem códigos de tensão, de medo, né? Parece que tá se aproximando meio tom assim, aqui. também. Isso, exatamente.
Eu aposto que vocês nunca repararam que o tubarão ele só aparece depois da metade do filme. Pouca gente reparou isso. Porque a música, ela substitui o filme, o tubarão. Então dá a impressão, se alguém assistir sem perceber, sem se atentar a isso, e depois você perguntar, ela vai falar, não, o tubarão aparece desde o início, porque ele tá presente por meio da música. Mas ele visualmente, ele só vai aparecer do meio do filme pra frente. A música substitui o personagem, a música é o personagem. Porque às vezes filma o mar, né? Eles estão no barco ali, mas o tubarão não aparece. E só a música... Nossa, o tubarão tá por perto. Vai aparecer a qualquer momento. E esse meio tom aqui, né? É muito... É dissonante, né? É denso. Você vê essa... Parece até que o cara errou, né? Você vê esse meio tom em outras Tá sendo comido por um tubarão. É que foi um dedo já. Mas você vê essa dissonância em outros temas de terror, você vê bastante, né? Sim, a dissonância ela gera essa tensão, esse mal-estar, o ritmo também, né? Esse ritmo constante. Então os compositores, eles frequentemente recorrem a esses códigos. São códigos que vêm desde a ópera. Porque os primeiros compositores do cinema sonoro, né, nos anos 30, muitos eram compositores fugidos da guerra na Europa, foram se empregar em Hollywood, foram para os Estados Unidos, e eles trouxeram toda essa bagagem clássica, operística que eles tinham, e começaram a usar essas técnicas na trilha de filme. Então, o Max Steiner, Korngold era conhecido como o novo Mozart. Mozart era um prodígio, Korngold era um prodígio também. E ele foi se empregar em Hollywood. Saiu da Europa, foi para Hollywood, fez muito sucesso, fez a trilha de Robin Hood, de grandes filmes. E se você reparar, são muitos... A forma dele compor lembra muito a forma de compor para ópera. Tanto que os filmes desse período, eles tinham muita música o tempo todo. Hoje em dia não se usa tanta música o tempo todo. Hoje em dia se dá mais espaço para os sons, para o sound design, e a música é mais pontual. Mas nos anos 30 tinha filmes que a música era do começo ao fim. 2 horas de música sem parar. Imagina para compor isso. Um musical, né? Para você, existe uma grande diferença entre filmes musicais e um filme que tem a trilha musical, né? No caso, não é a trilha sonora ali. É uma diferença gritante. Realmente, a proposta do filme torna ele até um outro filme, um outro modelo mesmo, não sei. Tem um conceito que se usa em música de filme, ele foi proposto no contexto do filme pela Claudia Gorman, que é uma teórica norte-americana, que é música diegética e extradiegética. A música diegética é a música da cena, é a música que os personagens que estão ali ouvem. Um rádio, uma TV, um personagem cantando. Então, no caso do musical, é esse. O personagem está cantando ali, a música é diegética. Às vezes tem uma banda tocando. E a música extradiegética é essa música que não faz parte da cena. É a música de fundo, que a gente fala. Então, tem essa separação interessante. No caso do musical, muitas vezes, eles aproveitam os elementos que estão ali. Então, os próprios personagens... Tem casos em que a música orquestral não está presente, só o personagem cantando, então a música orquestral é extradiegética, mas tem casos como nos musicais da Broadway dos anos 30, até por questões técnicas, eles tinham que gravar com a orquestra no set. Se a orquestra erra, regrava a cena, eles não tinham meios técnicos de editar depois, de mudar. Eles tinham que estar impecáveis, então a orquestra estava aqui gravando tudo, os personagens atuando aqui, aí tinha problema de microfone, você imagina. Uma orquestra tocando aqui e os personagens tendo que falar e ser audível, né? É uma coisa que eu ia falar também, que, por exemplo, às vezes você pergunta pra uma pessoa, você gosta de filme musical? A pessoa fala que não. Daí você pergunta, você gosta de filme da Disney? Daí a pessoa fala que sim. A maioria dos filmes da Disney, principalmente da nossa época dos anos 90, anos 80, é tudo musical.
Uhum. Só que a gente não percebe. A gente tá tão focado assim no filme que a gente não percebe que é a Envolvido, música. assim, É, né? envolvido. Verdade. Por falar isso, tem até uma teoria que filmes da Disney, onde tem um casal, quando um casal canta no filme da Disney, é uma simbologia que eles estão fazendo sexo. Já ouviu falar essa teoria também? Não. Se rebobinar a música e falar... Sempre que o casal da Disney tá cantando é porque tá rolando alguma coisa. Tipo a Nala e o Simba, sabe? Que eles começam a cantar junto na floresta. Então tem coisa pra caramba. Tem. Ele- O muita Timão e o música. Pumba cantando junto. Então, tem isso. São dois pais, né? Do Simba ainda. Olha só, cara, aqui pra Frentex, assim, que legal. Veganos. Vai. Verdade. Ó, mas por falar também em trilhas sonoras marcantes aí, tem aquela trilha também que a gente escuta e lembra de um personagem. Pelo menos na minha opinião, é Star Wars. Quando eu escuto a música do Império... Já a música lembro do Império, do Darth eu lembro Vader. do Darth Vader na hora. Uhum. É o caso do Leitmotiv, igual o Tubarão. É um tema associado a um personagem. Aham. E quando o compositor ele sabe trabalhar, que é o caso sabe trabalhar com Leitmotiv, que é o caso do Hans Zimmer, claro, o cara, ele trabalha com Leitmotiv assim, de uma forma exemplar. Tem outros casos em que o tema é sempre o mesmo. Então, você vê o personagem, aparece o tema sem alterar em nada. O tema como se fosse gravado e simplesmente põe a pista de áudio ali. No caso do Hans Zimmer, ele transforma de acordo com o contexto. Então, isso que é fantástico. Então, há momentos que o tema dá força, ele aparece com toda a orquestra, as cenas que aparecem só sutilmente ali, em um instrumento ou outro. Uhum. É um indicativo de que aquele elemento que o tema representa, ele está presente de alguma forma. E o compositor é hábil o suficiente para manipular isso, para trabalhar com esse tema. Sim. Caso de personagens, por exemplo, às vezes é um tema de um personagem específico. E aí tem uma cena que eles estão conversando, e aí toca... O personagem não está presente, mas toca o tema dele. Tem várias leituras. Você pode interpretar que o personagem está presente de alguma forma ali, né? Uhum. Ou, sei lá, às vezes tem uma mocinha ou um mocinho pensando naquele personagem. Uhum. Sim. Vamos supor que tem um tema de uma personagem, mulher. E aí tá o namorado dela na cama. Simplesmente assim. E aí eles usam o tema do mocinho naquele momento. Então você deduz que ela tá pensando nele por conta da música. A música Provoca no telespectador, assim, né? Essa lembrança, essa referência, memória. Isso é muito foda. Isso é muito foda, né, cara? Me fez lembrar, sei lá, o tema do Jurassic Park, por exemplo, é um também que toca, você pensa em dinossauro, né? E em todos os Jurassic Parks, e como no Harry Potter também, o tema acompanha todas E ele é as... empolgante, né, o tema do Jurassic Park. Ficou marcado, né? Você tá no carro, você põe a música, dê certo um dinossauro seguinte. Tem como dar uma palhinha aí? O do Star Wars, tem o... Vamos ver se eu lembro aqui. Hein? Isso aqui é uma marcha. É uma marcha um pouco militar e, ao mesmo tempo, tem uma atmosfera meio sombria. Uhum. O que acontece? Tem uma coisa interessante desse período. Vamos lá. Isso é uma teoria que eu trabalho nesse livro. Cara, apresenta seu livro aí, ó. Mostra pra câmera. Aproveitar, deixa aqui. Fala onde as pessoas podem Livro adquirir. A Significação na Música de Cinema. Tá na internet, tá na Amazon, na Americanas. É da Paco Editorial. Deixa eu pôr o link na descrição depois do vídeo. Tá. E eu trabalho um pouco... algumas teorias aqui de música de cinema. Eu analiso alguns filmes. E o que eu ia falar sobre o tema de Star Wars, da Marcha Imperial, é que nesse período, anos 70, por conta de guerras, né, que existiram e também regimes totalitários, o exército, de modo geral, ele ganhou uma conotação pejorativa, negativa, estava associado com força, com opressão, totalitarismo. Então, muitos temas de vilões usavam a marcha. A marcha está associada, né, a militarismo, a exército. Então, como o exército, o militarismo tinha uma conotação negativa nesse período, não é em qualquer período, né? Nesse período,
eles usavam temas com a marcha, com esse estilo, para representar vilões, que é o caso do Star Wars. O George Lucas já disse, né, que Star Wars foi meio que baseado na Guerra do Vietnã. Dos Estados Unidos contra Não sabia disso, mas faz todo sentido. Também. Então. São os rebeldes contra o militarismo, né, o império, no caso. Mas, cara, tudo se conversa, né? Época, quando você começa a estudar, cara, sua cabeça começa a explodir aqui. Tem no filme ET, de 82 também, a trilha é excelente, do John Williams também. O John Williams, né? ele fez todas, né, esse cara. Olha lá, ET, esse não é um filme que você... Eu ia falar do Parque dos Dinossauros e ia falar do ET também, que é um tema ali que pra mim é... Não sei se sai essa aí, mas... Não, essa não... E agora tem um filme, eu vi que no seu trabalho você trata de western, né, que se eu não me engano é de faroeste e tal, e ficção científica. Sim. O filme Tron, ele é um pouco ficção científica, ou ele é totalmente, não sei. Só que eu gosto muito da trilha dele, que acho que é do Daft Punk, né? Ou eles participaram, o 2 é o do Daft Punk. O 1 é da Wendy Carlos. O 2, eu só vi o 2, eu só vi o mais novo. Mas, pra mim, ele não tem como que você falou? Um bloco ali, né? Um tema. Um tema. Pra mim, as músicas... Ele até tem uma coisa meio sintetizadora ali, de progressão, mas não tem um tema aí, como tem do Harry Potter, como tem do Parque dos Dinossauros, como tem ET, enfim. No Tron 1, de 82, e é o mesmo ano, por coincidência, de ET. Era Tron, tinha grandes filmes com grandes trilhas sonoras desse ano. O Blade Runner, grande trilha sonora. ET, o Tron, da Wendy Carlos. O 1, ele tem muitos temas relacionados a personagens. Tem o tema do Tron, e ela era uma compositora clássica, né? Então é muito comum. O compositor clássico vai compor para filme e usa técnicas de música clássica, e o leitmotiv é um deles. Agora, o 2, eu não lembro se tem, mas é bem provável que não tenha mesmo. Uma conexão, assim, né? Que não tem esses leitmotivs. Eu não cheguei a analisar, mas pode ser que não tenha esses temas associados mesmo a personagens, tudo. Às vezes tem um tema geral do filme, porque também não pode ser muito solto, né? Usar a música. Então, para dar unidade, eles repetem um estilo, uma mesma música. Então, dá unidade ao filme. Mas esse tipo de tratamento, de ter um tema, e esse tema aparecer em vários momentos, e às vezes alterado, com instrumentações diferentes. Às vezes o tema é maior, aparece menor. Vou fazer qualquer coisa. Vamos imaginar o tema do Interestelar? Cara, que música, né? Vamos ver em menor como que ficaria. Então vamos imaginar que ele aparecia em outro contexto. Vou fazer uma... Olha, ele vai mudar completamente. Tô chorando, velho. Ó. Música de final de novela. Nossa. E funcionou. Mas ele muda até o sentido, parece, né? Muda. Muda completamente Dá outra sentido, impressão. Né? Eu reharmonizei ele aqui. Mudei de tom. Mas... Nossa, aí parece a do Jogo da Imitação. Acho que essa sequência de notas que você fez me remeteu ao Jogo da Imitação. Pode ser que o Jogo da Imitação usa muito minimalismo também. Esses temas mais cíclicos, pode ser. Não lembro se era mais ou menos assim, mas pode ser. E o que acontece? Eu compus algo diferente, mas não tão diferente. Compus, né? Eu mostrei aqui uma coisa diferente, mas não completamente diferente. Então, pro espectador, é algo familiar, mas diferente. Não é completamente diferente. É diferente de eu fazer algo assim, né? O tema é esse. Em outro momento já... Mudei o estilo, nada a ver. Vai ficar uma salada ali. Então isso é uma forma de variar e ao mesmo tempo
criar uma unidade, porque não é tão distante. E é esse tipo de tratamento que se dá ao leitmotiv, né? A forma mais correta, vamos dizer assim, de se usar. Você mantém os elementos, mantém o ritmo, algumas coisas, e modifica outros. Você pode mudar o ritmo também. Vamos supor que fique assim. Em outro contexto. Tá sugerindo o tema. Muda totalmente de novo. Porque eu acho que tem uma parte no filme que ele toca desse jeito também, o Hans Zimmer. Mas, ó, voltando a... Você citou o Ennio Morricone, né? A trilogia do Dólar, pra mim, é a mais conhecida dele. Tanto que até a gente que é fã do Metallica, ele toca... Toda abertura de Metallica, eles tocam... Nossa, como chama? O tema de Ecstasy of Três Gold. Homens em Conflito. Isso. É dele, né? É dele. Ecstasy of Gold. Nossa, Eles colocam a cena do filme hora e que tocam começa a tocar, me arrepio já. aquela parte lá que estão os três se encarando ali. Depois mostra aquele mar de sepultura, sabe? Aí entra o Metallica. Nossa. Sempre assim. A música do Morricone pros Western Spaghetti foi tão importante que hoje em dia a gente associa mais a música dele ao faroeste do que música de compositores americanos, norte-americanos. Então você fala, pensa numa trilha de faroeste, vem Morricone na cabeça. Na hora, e não né? vem Na hora. sendo que o faroeste é um gênero um gênero norte-americano por excelência, né? Descreve ali o nascimento, até puxa a sardinha para mostrar um surgimento da nação nobre e tal, mas eles não mostram, né? A matança, muita coisa que teve ali A também. hostilidade da coisa. Falando de faroeste, eu lembro de duas músicas, né? Que é essa e aquela. Isso, é a mesma. É a mesma? É a mesma, essa mesma. Nossa, Três Homens em Conflito. Você conhece as duas e não sabia que era mesmo. É o... Nossa. Ó, Bernardo, você é por aqui? Só falta passar aquela bolinha de galho ali rodando, né? E ele fez uma coisa interessante, porque existia um padrão de se compor música de cinema, música de faroeste, e esse padrão foi estabelecido por compositores norte-americanos, porque foi um gênero usado justamente para criar uma mitologia norte-americana. Havia financiamento mesmo do governo para se criar o surgimento da nação, essa mitologia. E então existia um padrão de composição de música de cinema norte-americano, de filmes de faroeste, e nos anos 60 o faroeste norte-americano estava um pouco em declínio e ele começou a ser criado na Itália. E o primeiro da trilogia dos dólares, que é o Por um Punhado de Dólares, foi baseado em um filme japonês. Nossa. Um filme japonês de samurai. É a mesma história, você pega os dois, é a mesma coisa. Verdade. Do Kurosawa. O filme do Kurosawa. Yojimbo, se não me engano, é esse. Só que a diferença é que ao invés de ser um cowboy, era um samurai. Quase mas a um história remake, idêntica. Né? Mas tem vários casos assim nos Estados Unidos, cara. O próprio filme Os Infiltrados do Scorsese, eles dizem que é um remake de um filme com o mesmo tema do Japão também. Dos anos 2000, acho que 2001 o filme é. Os Estados Unidos vai lá e rouba tudo. É assim. Eles Mas pegam como a pra parte eles. comercial também dita um pouco o rumo da arte, de certa forma, né? Sim, O acontecimentos... comercial ou político, né, no caso. Né? Sim, sabe uma coisa interessante? Por exemplo, nos anos 50, era o período da Guerra Fria, né? Logo depois da Segunda Guerra. Então, anos 50, começou a surgir, inclusive, algumas pessoas que começaram a avistar OVNIs, coisas que isso se dissipou. E a mídia deitou e enrolou. E foi um período que a ficção científica norte-americana também teve o seu auge ali. Ficção científica B, principalmente. Baixo orçamento, o cinema estava um pouco em crise. Então, algumas das soluções foi... A ficção científica B ofereceu algumas soluções para isso. E nesses filmes, sempre... A maioria das vezes eles associavam o vilão ao inimigo soviético. Então havia essas questões.
É um período que eles começaram a usar muitos instrumentos eletrônicos também, quase sempre associados aos alienígenas. Uhum. É. Então, qual que era o tipo de narrativa comum dessa época? O mundo estava tudo normal, e aí, de repente, aparecia uma ameaça alienígena no espaço e ameaçava pôr em risco toda a população. As pessoas se uniam para derrotar essa ameaça. E o leitmotiv, assim, os temas dos alienígenas geralmente eram feitos com instrumentos eletrônicos. O theremin, que é um instrumento de primeiro dos anos 10 ali, mais ou menos 1919, ele era muito usado como representação desses personagens alienígenas. Theremin tem aquele som de fantasminha, depois procurem, quem tá em casa, procurem o Theremin. Um pouco Vocês vão ver que futurista interessante. ali, né? Isso. Tem ao mesmo tempo essa coisa da estranheza, o futurismo, tem uma série de Me fez, significados. parece o barulhinho da nave dos Jetsons lá. Alguma coisa assim, me fez lembrar dessa. E como sempre nesses filmes, né, eles só atacavam os Estados Unidos e algum estadunidense salvava o mundo, né? Mas sempre quem assim. mais Eles salvaria? puxavam Só a tem- sardinha tá do lado atacando Só tem, lá, deles, só né? tem os Estados Tava Unidos lá. no mapa mundi ali, sabe, pros ETs, né? Eles vão onde... Não, eu ia falar. Onde fede os alienígenas não iam Falar. atacar o Rio de Janeiro, por exemplo. Eles iam tomar bala pra Parece- caramba. Mas, ô, Juliano, você tem alguma preferência aí de trilha sonora de algum filme? Trilha musical de algum filme? Estamos aprendendo. Ó, vamos pensar da última leva de filmes aí. O filme A Baleia é interessante. Nada Novo no Front ganhou o Oscar. E tem pessoas que questionam, né? Nossa, mas nem tem música propriamente dito, nem tem notas. Tem um teminha de três notas. Porque as pessoas ainda associam música à nota. Mas não, a música explora, a ideia de música transcende a simples ideia de notas musicais. Às vezes você pode explorar ruídos também, explorar outros sons, sintetizadores. Isso tudo é música. E o Nada Novo no Front explora muito isso. Tem aquela textura, aquela Esse filme não tem atmosfera sonora. uma música que faz um boom? Ou eu Isso. tô ficando doido? Porque eu lembro disso mais São ou três menos. notas, eu não lembro exatamente quais são, mas são três, quatro notinhas ali. Ele começa a dar uma pincelada, de repente dá um boom. Fica uma coisa meio que de máquina, né? De É isso mesmo. coisa De mecânica defeito, ali. assim. Enroscou, né? E por falar em A Baleia, a gente até fez um podcast aqui na primeira temporada sobre o filme. Foi E bem a gente legal. amou, todo mundo amou. Só que eu não lembro da trilha sonora da Baleia. Eu também Você não lembra? Não lembro. Você sabe que a trilha de A Baleia, ela não é feita para ter realmente um tema que vai ser lembrado. A música, ela exerce uma função um pouco de ambientação. O compositor, ele recorre aos sons do canto de uma baleia. Então, se você ouvir o canto de uma baleia e ouvir a orquestração, ele reproduz o ambiente oceânico, marinho. É muito interessante. Caramba. Tem até um amigo meu que assistiu o filme no cinema, né? A gente não assistiu no cinema, mas ele falou que no cinema dá a impressão que a casa dele, a casa dele dá a impressão que é um barco. Tá no meio do oceano. Achei que ia falar um aquário. E por isso que o passarinho vai lá, pousa na janelinha e tal, que eles remetem a um barco. E, tipo, tá a janelinha do barco que você tá olhando, assim. Daí por isso que é o som de mar, som da baleia. Nossa, esse filme tem vários significados. Né? E tá o tempo todo chovendo. É. Tempo todo chovendo, ou tempo nublado. Tem sons de ondas do mar o tempo todo. Ele mora na frente do mar, né? Também Acho que por isso que, de repente, a música não tem tanta ênfase, porque ela divide espaço com, né? Com o barulho da chuva, o barulho de trovão, o barulho do mar. E ela... Eu fiquei pensando que, assim, como às vezes num jogo de futebol, que fala um árbitro que fez um bom jogo é um árbitro que não aparece. De repente, uma música, né, uma trilha musical ali que fez o seu papel bem feito, às vezes ela nem aparece, ela só foi aqui te trazendo no filme, carregando, levou pra cá, levou pra lá, fez você chorar, fez você rir, e ela tá lá. Você sabe que um dos princípios que norteava a composição de música para filmes durante o período clássico, até os anos 50 mais ou menos, é que a música deveria ser inaudível. O que significa isso? Significa que você não
ela vai estar tão baixinha que você nem vai ouvir? Não, significa justamente isso que você falou. Ela não pode chamar atenção, não pode tirar o foco da narrativa. Então a música tá ali, mas ela tá contribuindo para a narrativa, contribuindo para a cena. Ela não tira o foco, que é o uso que ele fez. Embora isso predominou mais no cinema clássico. Depois a música teve outros usos. Tem momentos que ela propositalmente ela chama atenção, tudo. Mas nesse caso a intenção era justamente ambientar, criar essa atmosfera marinha, oceânica. A música, em alguns momentos, reproduz também o movimento das ondas do mar, com a orquestra. Você parar, faz E o canto das baleias também, de fundo. Ela cria toda essa atmosfera, é bem interessante. Oscilando. E tem outros filmes que pega e bota lá, Sweet Child Mine, lá no meio, tipo, né, uma música eu ia perguntar comercial isso aí. também, assim. Como que começou a surgir isso daí de colocar, tipo, uma música mais popular, sei que toca na rádio, em um filme? A música, principalmente a canção, música com letra, né, cantada, ela começou a ser explorada comercialmente a partir de 1952, um filme chamado Matar ou Morrer, Rainum. Era um faroeste é uma nova onda de faroeste, chama faroeste liberal, um faroeste mais psicológico. Não era aquela coisa do bang bang, da perseguição e tal. Ele era um pouquinho mais psicológico. E a música tema desse filme chamava Do Not Forsake Me, Oh My Darling. Fugiu agora. Tex Healer, alguma coisa, o cantor, mas enfim. E essa música fez tanto sucesso... Alan Jackson. Ela fez tanto sucesso que ultrapassou o cinema. E aí eles viram o potencial comercial da canção e começaram a usar, a partir de então, propositalmente, canções como temas de filmes para alavancar o filme. Que tocavam no rádio e tal, que tava estourada. Titanic. A música que eu mais toquei em casamentos, cerimônias de casamentos, é A Thousand Years, filme do Crepúsculo. Tocou muito. Então é um tipo eu de... Eu escolheria do Paramore já, em vez de Thousand Years do Crepúsculo pro meu casamento. Titanic mesmo, ou outras, Dirty Dance, a música de Dirty Dance, tem muitas que ultrapassaram o filme. Então eles começaram a usar como estratégia de marketing mesmo. Do Rock Balboa. Do Rock. Pra mim, o Falcão, campeão dos campeões, é mais referência musical até do que o Rock. Mas o Rock, a música principal lá do... Essa é insuperável, mas o conjunto do Falcão, campeão dos campeões, pra mim, tem muito mais, vamos falar assim, né? Uma maior quantidade de músicas que estouraram ali, no caso. Né? Eye of the Tiger foi de que filme? Do Rock? Do Rock também? É que, né? É incomparável, né? Você já pensando ele subindo as escadas assim, né? Mas tem filmes também que eles não usam composição, né? Eles já pegam músicas prontas e colocam. Por exemplo, Shrek. Shrek, ele trouxe à tona aí músicas dos anos 70, 80, pra quem não conhecia. Mas eu só acho que a música do All Star... Como chama? Não, Hey Now, You're Right. Tá. Eu acho que foi feita pro filme ou não? Às vezes deve acontecer eu acho isso, que mas não. eu não sei não. Mas o filme explodiu essa música, né? Sim, é o caso de Hallelujah também. Sim, do verdade. Leonard Cohen. Você deve depois ter do tocado filme, em casamento. Muito. Ela disputa com A Thousand Years, as duas. Tem um filme do Bon Jovi também, né? Que ele canta essa música. Que é Uma Noite de Natal lá, ele toca essa música também, da Hallelujah. Ele é o ator principal, assim, do filme. Mas é filme romântico, né? Oi? O filme Watchmen, de super-herói, tem... Tem. Tem várias versões, né, de O filme Hallelujah. de super-herói usa muito isso também. Que, por sinal, tem uma trilha maravilhosa. O Watchmen tem Sound of Silence. E também tudo dos anos 60 e 70. E tem gente que não gosta desse filme, cara. Eu amo esse filme. Eu assisti tem um bom tempo, eu preciso rever, porque pra mim ele ficou um pouco confuso na época. Na época eu achei bem A série é excelente também. Eu acho melhor que o filme, mas eu gosto dos dois. O Tarantino também usa só música, né, que ele já gostava. Me corrija se eu estiver enganado, mas
O 2001, Odisseia no Espaço também, né? Houve composição pro filme? O 2001 é um caso icônico, assim, muito interessante. Porque ele encomendou de um compositor chamado Alex North. Na Verdade, época, lembrei da história. ele encomendou a música e usou... Ele tinha usado, se não me engano, ele usou como temp track. É comum que o diretor, às vezes, para dar referências para o compositor, coloca algumas músicas e fala, ó, se baseia nisso, se baseia nisso. Inclusive do Star Wars, esqueci de falar dos planetas do Host. Muito da trilha de Star Wars também foi usado como inspiração uma obra de um compositor chamado Gustav Holst, chama Os Planetas, música clássica do início do século XX, e ele usou como inspiração para Star Wars. Mas no caso do 2001, composta a música toda, por fim o Kubrick achou mais interessante manter as referências pré-existentes que ele tinha do que a música original composta. Pagou o compositor tudo, mas não usou nada. E o que é legal observar aí? Ele se apropriou dos significados, dos sentidos que as músicas já tinham. Porque quando você pega uma música pré-existente e traz para outro contexto, ela carrega para aquele contexto significados que ela já tinha antes. Vamos imaginar uma cena, um filme qualquer aqui com... Fala uma música que tem muitos significados. Aquela música do Ayrton Senna lá. Aí você usa ela num filme. Ela não vai desconectar dos significados anteriores. Ela vai trazer aqueles significados para aquele contexto. Exatamente. Música de vitória. Ou então até ela ganhou um ar meio melancólico depois da morte dele também. Ela não é mais encarada da mesma forma. E no caso de 2001, ele usou isso também. Por exemplo, tem a cena que mostra os astros e a nave, a estação espacial. E ele usa uma valsa do Strauss, Danúbio Azul, aquela... Acho que é essa que ele usa. O que tem a ver usar uma valsa vienense para representar os astros? Mas a valsa é uma dança, então ele praticamente está sugerindo a dança dos astros, né? A beleza, aquele todo harmonioso que se combina e que é bonito. Então é uma dança. Ele usa também, logo na abertura do filme, um poema sinfônico do Richard Strauss, chama Assim Falou Zaratustra. Essa é clássica. Esse poema sinfônico é baseado no livro do Nietzsche, né? Assim Falou Zaratustra. E ele, de certa forma, aí é polêmico, né? O próprio Kubrick falou que não foi intenção dele, mas dá margem para imaginar isso. Que ele está trazendo para o contexto do filme tanto o livro do Nietzsche quanto outros significados que ficaram associados. Olha que doideira. Ele trouxe um contexto filosófico para uma cena por meio da música. Ele usa essa música numa cena que o primata, ele joga um osso pra cima. Daí vira nave, né? Aí tem uma transição. Tem muita coisa pra analisar aí, pra tentar interpretar, mas foi um uso bem interessante. E ele usou essa estratégia justamente pra fugir um pouco do clichê da época, que era aquilo que eu falei, de usar instrumentos eletrônicos, teremin, música eletroacústica, ruídos estranhos. Então ele fugia um pouco desse clichê da ficção científica usando música clássica, né? E complementando a história que você falou do compositor que ele contratou e pagou, dizem as más línguas que ele nem avisou o compositor que ele não ia utilizar as músicas dele. Imagina o cara levando a família inteira no cinema. Vamos escutar minhas músicas que eu compus aqui. Nenhuma entrou do cara, nenhuma. Arquivou. O Kubrick, cara. O Kubrick era assim. Pagou o cara e pagou, já boa. Tomou no Kubrick. Nossa, que merda. Eu acho que não foi, essas músicas que ele compôs não foi reutilizada para outro filme? Depois usou algumas coisas. O cara reutilizou o trabalho, ganhou duas vezes. Não foi perdido, né? Foi perdido. Você comentou de usar, por exemplo, o tema do Ayrton Senna, acho que é Hino da Vitória, né? O nome da música. E como que é o cenário
da composição ou da trilha musical nacional, brasileira. Porque eu não tenho uma referência. Eu tenho, sei lá, o André Bujanra, por exemplo. Eu acho que, pra mim, é a única referência nacional de música pra filme. Acho que até ele fala, tem um curso dele, música pra filme, música pra cinema. Bom, e agora Juliano também, né? Eu tenho duas referências. Tem o Antônio Pinto também, que chegou a compor para filmes norte-americanos. Tem um amigo meu, Vitor Zaffer também, que tá compondo para filmes bem legais, para Netflix também. A Netflix, ela abriu, e outros serviços de streaming, abriu um mercado, um campo muito bom para compositores nacionais. Muito legal. Muitas vezes são filmes de baixo orçamento, então isso emprega muito os compositores locais. E filmes bons, filmes muito bons. Então tem muita gente que está conseguindo. Porque imagina, você aqui, Sertãozinho, Ribeirão Preto e tal, você imaginar que tem que ir lá para os Estados Unidos disputar com o mundo inteiro que está indo para lá. É uma forma de você conseguir trabalhar aqui. Tem bons compositores. O cinema nacional, ele preza muito por canções, justamente aquilo que a gente estava falando, para impulsionar um pouco o filme, um pouco tradição, né, um pouco para usar a letra da música como forma de dar pistas para a narrativa, porque tem isso também. Se você põe uma canção com letra, a letra, ela implica significados na narrativa. É igual no Tropa de Elite, né? A música do Tijuana. Chegou a Tropa de Elite. Um monte de gente achou que eles tinham feito essa música pro filme, não, né? Mas a música era muito mais antiga. Às vezes tem esse casamento perfeito, né? E o cinema nacional explora muito isso. De canções, de músicas que já existem. Tem questões de orçamentos, tem muitas coisas práticas, assim. O cinema brasileiro já produziu até filmes baseados em músicas, né? Eduardo e Mônica e o Faroeste Caboclo. Tem 2 filmes, deve ter mais aí também, que eu lembrei só agora desses 2. Fora biográficos, né? Do Cazuza, sim. Somos Tão Jovens, que é do Renato Russo também, deve ter outros que eu não tem lembro. Tem o Dois Filhos de Francisco. 2 Filhos de Francisco. Tem da Elis, né? Que chama Elis. Verdade. Bom, mas vamos falar um pouco sobre os filmes da Disney, porque senão as pessoas vão matar a gente, né? Verdade. Todo mundo só ama isso. Assim, a minha trilha musical da Disney preferida são 2. Uma do Vida de Inseto e outra do Up Altas Aventuras, do comecinho. Vida de Inseto é muito boa. Tem alguma aí que você tem preferência sobre a da Disney? O Alan Menken, que fez A Bela e a Fera, ele teve nos anos 90 ali, fez muito sucesso. Ele tem muita música legal. O Hans Zimmer com o Rei Leão, primeira trilha dele, o Rei Leão trouxe alguns músicos da África. Nossa, que legal. Pra cantar no estilo próprio. Então eles ambientaram mesmo com estilos africanos, com músicos africanos, instrumentos africanos. Fica genuíno a coisa ali, né? Tanto que tem um musical aí até hoje, né? Um musical que esgota ingressos aí sempre. Que já veio pro Brasil. Isso aí, poxa vida. Eu gosto muito das trilhas do Hans Zimmer para animações. Danny Elfman também é ótimo. Danny Elfman, gosto bastante. Os 2, assim, dos que eu mais gosto. Desses das composições para Disney. Alan Menken, também muito bom, mas eu acho mais interessante ainda Hans Zimmer. O Danny Elfman ele fez pra Noiva Cadáver também. Uma trilha bem legal, bem bacana. Mas aí, é uma pergunta polêmica, hein? Hans Zimmer ou John Williams? São estilos bem diferentes. O John Williams, ele, inclusive a gente falou do Tubarão, eu podia ter comentado isso também, que eu esqueci, que o Tubarão foi um marco, porque ele trouxe de novo a tradição das trilhas orquestrais. Então, nesse período, estava um pouco mais em voga, tinha caído um pouco em desuso as trilhas orquestrais, aquelas trilhas grandiosas, igual tinha nos anos 30, 40. Então, caíram um pouco em desuso, eles passaram a optar por outros tipos de tratamento musical, de outros instrumentos, músicas com bandas, inclusive, enfim.
E o John Williams resgatou isso com Tubarão, depois Contato Imediato de Terceiro Grau e depois Star Wars. Essas 3 trilhas dele, assim, ajudou a impulsionar. E aí os outros compositores vieram na onda. Nos anos 80, foi uma mescla de vários estilos. Essa trilha grandiosa que ressurgiu, trilha orquestral grandiosa, tradicional, em estilo tradicional. Ele é um grande compositor, mas ele se mantém nessa tradição ainda mais quase dos anos 30, 40, mas com alguns elementos mais modernos. E já o Hans Zimmer, ele explora alguns elementos mais atuais. O trabalho artesanal vamos tentar comparar assim, o trabalho técnico, composicional do John Williams é muito superior até. Porém, em termos de ampliar o que seria a música, né, em termos de usar outros elementos, a música do Hans Zimmer é mais rica. Ele explora outros elementos, tanto que ele trouxe músicos da África para fazer o Rei Leão. Ele usa sons eletrônicos, ele era de banda, né? Então ele usa sintetizadores, usa outros sons. Ele usa texturas vocais, por exemplo, em Interestelar, ele usa alguns ruídos de respiração para criar ambientação. Então tem um coral e ele grava sons de respiração, manipula, depois trata esses sons e aí isso cria uma atmosfera. Até eu vi no Instagram, tem um menininho acho que de 6 anos que ele fica compondo coisa em casa. Não sei se você já viu ele. Ele pega, sei lá, bate na cabeça da irmã, aí ele vai lá e faz uma música. Ele faz uma guitarrinha, né? Faz uma guitarrinha e bate um brinquedinho. Pô, faz uma musiquinha. Genial. E manipulando um som. Eu nem imaginava que... Antes de ver você falar, eu não imaginava que era possível fazer isso. Às vezes o Hans Zimmer é menos preconceituoso ou menos de vanguarda que o John Williams e se permite fazer essas variações aí, né? É como se fosse um Hermeto Pascoal da... O Abu Janra, que você comentou de compositor brasileiro, ele também é bem experimental nesse sentido. Então ele usa instrumentos... de outros lugares, ele usa sonoridades, ele usa ruídos, ele usa sons de vozes como acompanhamento. É bem interessante. Tem uma trilha de 71 do THX 1138, primeiro filme do George Lucas, antes dele fazer Star Wars. Era um trabalho de faculdade, um curta-metragem, e ele depois montou o estúdio dele e tal, pegou alguns parceiros e tornou um longa-metragem, um filme interessante. E para compor a música de abertura do filme, olha o que eles fizeram. O Walter Murch, que é o cara... Não existia ainda o termo sound design. Esse termo foi surgir com Ben Burtt, ali em 79. Mas ele já estava praticamente fazendo um trabalho de sound design. Ele pegou uma música pré-existente, Stabat Mater, do Pergolesi, uma música já gravada, uma música religiosa. Ele tocou de trás para frente... Imaginem uma fita, né? Na época eles trabalhavam muito com fita, manipulavam fita magnética. Tocou de trás para frente, diminuiu em 4 vezes a velocidade. Aí gerou uma coisa doida, né? O compositor ouviu o resultado disso e transcreveu para a orquestra o que ele ouviu. Então eles não usaram esse som real. O que ele ouvia, ele tentava transcrever e depois puseram algumas vozes. Ficou muito interessante, muito experimental, e é um filme de ficção científica, e a música é angustiante, ela tem essa atmosfera, o filme retrata isso, né? Uma sociedade fechada, totalitária, tudo controlado, tudo dentro de certos padrões muito estritos, e a música ela tem essa característica angustiante, e foi criada a partir daí. Olha que interessante. O Tenet também, né? A gente tem essa... Eles fizeram compuseram a música e quando as cenas estão em reverso, né? Porque Tenet, você tem várias cenas que as pessoas andam pra trás ali. E eles reverteram a música também. Tem... interessante. E com essa força toda que a música tem, será que ela é capaz de, tornar uma cena fraca, que seria fraca, dar força pra ela, ou uma interpretação ruim e deixar ela... Né, o ator fraco, o ator não conseguiu fazer a cena legal, mas a música transformou isso e fez virar. Eu acho que um grande exemplo disso, pra quem já viu aqui Succession, eu acho que é muito isso.
Succession basicamente é uma série que mostra uma família de bilionários ali discutindo sobre a sucessão de quem vai tocar a empresa. Basicamente é isso. São 4 filhos disputando a empresa do pai. Só que a série é baseada, tipo assim, ela é filmada de um modo muito documentário, tipo The Office. Tá. Tipo assim, a câmera treme, a câmera dá zoom às vezes na cara do cara, tipo, não tem uma fotografia bonita, sabe? É caos. A gente tá conversando aqui andando, a câmera vai te acompanhando. Aí trocou pra alguém, vira e dá zoom na cara do Lucas, por exemplo. É isso. Só que a trilha sonora, cara, é tão profunda, tipo, lembra muito Interestelar, tipo, em certos momentos. Porque ela toca na sua alma. Então, se você tirar a trilha sonora de Succession, vai parecer um documentário de empresário mimado. Fica um assunto... Com a trilha sonora, cara, é outra coisa. É outra coisa. Tanto que até hoje eu escuto a trilha sonora na academia pra fazer exercício lá. Me pegou de um jeito, cara. É maravilhoso aquele negócio. Você Fica fica emocionado. fragmentado, né? A trilha, ela dá uma unidade também. Às vezes, se pegar só a imagem, fica tudo fragmentado, né? São vários takes e tal. Olha só, né? E a música, ela dá uma unidade, ela une planos. Sim. E o interessante que é igual você estava falando antes. A trilha sonora, a principal, é a da abertura, né? O tema dele é a da abertura. Do menu do DVD, assim, né? Tipo, basicamente isso. Aí ela vai se alterando conforme algum evento. Por exemplo, tal pessoa morreu. A música começa a ficar calma, começa a ficar... Sabe igual você fez no Interestelar ali? Tem aquele tema, depois você fez, acho que com uma menor. Eu reharmonizei, fiz com uma... É tipo isso, sabe? É o mesmo tema, só que de várias maneiras, cara. E eu escuto esses 27 maneiras direto, assim, cara. E nas últimas eu quase choro, porque começa a ficar muito deprimente. Mas é muito interessante isso, você mudar, né, a faixa da... Por isso que você usa a toalhinha na academia, então achei que era só o Bernardo sem encontro ele todo dia na academia também. Suor, você pensa que é suor, é lágrima. Chorando. Mas é muito tocante. Eu tenho acho que uma música que mais me toca é do filme, e nem sei se é... não, é sim. Não vou lembrar o compositor, né? Quem fez a música, mas é do Philadelphia, filme do advogado que Tom tem Hanks. AIDS, do Tom Hanks. Que a música chama Precedente. Putz, cara, eu escutar, eu choro com essa música. E o filme é tocante, mas a música me pegou muito. Eu vira e mexe, quando eu tô um pouco mal, eu coloco ela porque ela me traz das cinzas, assim, né? A capacidade que a música tem é incrível. Eu sou muito suspeito de falar. Eu gosto de todas as artes, mas se pudesse escolher uma só, eu ficava com a música. Uma linguagem que toca, Uma né? linguagem, Um compositor que, às vezes, a música, eu acredito que é superior ao filme, ela ganha vida, o filme ninguém mais lembra dele. E a música, ela ultrapassa, assim. É o Morricone, muita coisa que o Morricone fazia. Concordo. Cine Paradiso, filme lindo, italiano, mas pouca gente conhece o filme, mas o tema, muita gente já ouviu. Esse tema é incrível, eu acho lindíssimo. Nossa, é lindo mesmo. E é um tema que eu acredito, a música desse filme superou o filme. Porque ainda é muito tocada, ela é mais conhecida do que o filme, propriamente. Já o ouvi a barulhinho música, do mas eu não vi o pedal filme. aqui. Pessoal, vamos encerrar por aqui então, porque estamos batendo 1h30, cara. Passou muito rápido isso. Caramba, passou muito voando. rápido. Vai ter que muito voltar bom. de novo. Com Lógico. certeza, já. Mora aqui Só do lado, marcar. Ribeirão, é uma avenida. Rapidinho. Pertinho. Parece o final no programa do Jô, né? Quando era empolgante. Então a gente terminou. A plateia é toda. verdade. Beijo do gordo. E aí, vocês têm mais alguma pergunta? Mais algum toque? Cara, só agradecimento, só ao Juliano.
que é uma pessoa incrível e convidadíssimo pra voltar aqui. Eu vou agradecer duplamente também, porque Eu que agradeço. eu praticamente obriguei ele a trazer o teclado. Você deve ter composto até minha música de enterro aí, né? Não, foi legal. Traz esse teclado. Aí, traz esse teclado. E ele esqueceu, né? O único problema é que eu tava chegando na pista já, eu lembrei do teclado. Nossa, esqueci. Voltei no horário de rush. Tava tudo parado. Mas deu tudo certo. E foi legal que deu pra exemplificar muita coisa. Que da próxima vez eu trago de novo. Preparo alguns outros temas aí. O Pedro traz o violão. Isso, dá pra fazer. O Henrique canta, ele é cantor viola, também. Bom, você quer anunciar alguma coisa? Suas redes sociais? O livro, novamente, né? Uhum. Então, Link tiver... na bio, hein, gente? Aí embaixo também no YouTube vai estar na Quem tiver interesse, procura. Tem e-book, tem em formato físico. Só digitar na internet, na Amazon, Americanas, vai aparecer em bastante lojas virtuais. Qual que é o nome dele mesmo? A Significação na Música de Cinema. Tem também... Eu comecei a gravar um tempinho, alguns vídeos. Por fim, era para ser um projeto de longa duração. A rotina, o dia a dia acabou eu tive que parar. Mas tem alguns vídeos no meu Insta, Juliano_Oliveira.mus. Alguns vídeos sobre música de cinema. Fiz poucos, mas pretendo voltar com mais frequência. Curiosidades sobre música, de onde vem o nome das notas musicais, algumas coisinhas assim. Eu analiso algumas trilhas sonoras, algumas músicas de filmes. Então, quem tiver interesse, dá um pulinho lá, que vai ter alguns vídeos. Só vai, agradeço muito vocês, foi um prazer. Quando vocês quiserem, eu volto aqui com o maior prazer. Foi ótimo, ótimo. adorei. Prazer conhecer. Vamos chamar de volta. Viu? Super, super legal. A gente aprendeu muito, né? Nossa. Aprendi muito também. Nos emocionamos, Legal. porque, nossa Sim. senhora, você começar a tocar esse teclado aí, o Interestelar, essa última música do Cinema Paradiso. E pode tocar mais uma que a gente vai dançar no final. Eu vou dançar. Pra dançar esse aqui, ó. Encerramos com essa música, então.